Bem-vindos a mais um FUCast Conectando Negócios, o podcast oficial da FUCAP. Eu sou o Fabrício, hoje aqui estou como host. Para falar sobre empreendedorismo, convidei o Everson Mercedes para estar aqui do meu lado. Muito obrigado pelo convite, viu, Fabrício? Vai ser ótimo esse bate-papo aqui. É um prazer, mais uma vez, sentar nessa mesa e conversar e aprender muito, né, cara? Tempo que a gente não gravava junto, hein? Muito tempo. Vamos bater um papo hoje. E nosso convidado é o Maurício Carvalho. Vou falar aqui o que o Maurício já fez nessa vida. Programador desde 2011 e mestrando em Engenharia da Computação pelo ITA, Maurício fundou a Husky, uma fintech de sucesso que revolucionou o mercado ao facilitar pagamentos internacionais para quem trabalha remotamente para o exterior. Atualmente, Maurício é diretor de engenharia na Nomad, onde atua na escala de uma das plataformas financeiras mais relevantes do Brasil, além de investir e mentorar startups em estágio inicial. Maurício, bem-vindo, cara. Obrigado, pessoal, pelo convite. Falando assim, a gente fica... É importante, né? Mas vamos lá. Rico, né? Bora bater um papo. Só para reforçar, pessoal, o Maurício está aqui hoje na FUCAP, porque ele veio participar também do FUCAP Convida, que é um evento que a gente tem feito aí mensalmente, trazendo nomes de renome nacional aí, para contar um pouco da sua experiência e desenvolver que a gente chama de soft skills, né? Ou as power skills. O Maurício vai falar sobre empreendedorismo hoje e a gente puxou ele para o FUCast também para trocar essa ideia com ele. Maurício, a gente vai voltar um pouquinho lá na sua história, mas antes de a gente começar, faz seu pitch de vendas aí. O que é a Husky? O que ela resolve? Beleza, vamos lá. A Husky nasceu em 2016 com uma solução para uma dor própria, minha e do meu sócio. Nós trabalhávamos remoto para uma empresa americana, tínhamos que receber o dinheiro aqui no Brasil. Hoje já é complicado, naquela época era impossível. E aí a gente começou a se questionar se não existiria uma forma mais simples, mais fácil de fazer isso acontecer, né? A gente não era do mercado financeiro, éramos dois programadores 100% técnicos, mas tinha aquela ânsia ali de resolver o problema, né? Então, a gente até vai falar um pouco mais sobre isso na palestra mais tarde, enfim, mas acredito que esse foi o caminho. E aí, 7 anos depois, a gente construiu, de fato, uma companhia, entendemos que a estratégia do momento ali era de consolidar com algum outro player do mercado e chegamos até a Nomad, onde fizemos a fusão, e hoje a Husky é um produto ainda à parte, mas como parte de uma estratégia muito maior de construir um ecossistema financeiro global, que envolve investimentos, conta global, teoricamente tudo que uma pessoa hoje brasileira precisa para ter os seus recursos, seu dinheiro em moeda forte, a gente consegue oferecer pela Nomad. Legal. Você veio da área de TI, programador. Seu sócio também na época era programador, certo? E nem sempre é comum a gente ver programadores que têm esse viés de empreender. Como que surgiu isso na sua vida aí? Cara, boa pergunta. Foi uma época que estava muito em alta as primeiras startups ali do Y Combinator. E aí a gente olhava aquilo e falava, caramba, é um monte de nerd fazendo business de bilhões. E aí acho que a ficha caiu ali, a lente do olho clareou na hora que a gente fez... Eu comentei que a gente trabalhava remoto, né, para uma empresa americana aqui do Brasil. Isso antes de trabalho remoto ser algo comum, estamos falando de 2014. E um dos requisitos era que a gente fosse para essa empresa uma vez por ano, fazer o planejamento estratégico anual, que seria executado no ano seguinte. E aí o sócio fundador dessa empresa, além de ser investidor, ele já tinha investido em várias empresas que já tinham vivido todas as fases, né? Desde maturação até o exit. Então, um exemplo, o Hotel Tonight foi vendido para o Airbnb. Ele estava por trás ali, era um dos maiores acionistas, foi investidor anjo no Uber, enfim, um cara fora da curva, com várias conexões, e no fim era basicamente o nosso dia a dia ali. A gente queria extrair o máximo de conhecimento desses fundadores que estavam lá na companhia, e ali colocou a sementinha, né? Acho que o Thiago já tinha uma veia empreendedora também, já tinha tentado outros negócios antes, eu também já tinha tentado outros empreendimentos, mas nunca com essa ideia de vamos criar um negócio que é repetível, escalável, que eventualmente tenha algum apelo global, alguma coisa assim. A gente mirou alto, acertou no meio, mas nasceu daí. A gente já trabalhava numa startup, então aqui, em 2014 também o cenário no Brasil era
era bem assim, tínhamos já empresas de base tecnológica, iFood já tinha, enfim, mas estava muito no começo, sabe? Não era nem normal você falar, trabalho numa startup. Então, por exemplo, um dos principais diretores do Gympass hoje era o meu colega de trabalho na Mil, assim, a gente trabalhava no plano de saúde, área de TI, pessoas brilhantes, mas não tinha nem esse apelo de, pô, o cara é um engenheiro que vai criar uma empresa que vai valer bilhões e tal. Então, acho que eu vi esse cenário explodindo aqui no Brasil e tive o privilégio de já estar trabalhando em uma startup ali em 2014, o que ajudou também a olhar com mais carinho para as oportunidades. A gente está falando de 11 anos, né? 11 Sim. anos. E a transformação tecnológica de 11 anos para cá foi tsunami, né? Sim. Tsunami. E, cara, como é que era empreender em tecnologia há 11 anos atrás? Porque, poxa, se hoje existe muito, né? Porque realmente, antigamente não se tinha muito startups, né? Na verdade, esse termo eu tenho ouvido principalmente dos últimos 5 anos para cá, talvez. Então, Deu uma explodida, né? Deu uma explodida esse termo startups. E antigamente o cara era empreendedor, o cara era corajoso. Né? É isso, criava um Continua negócio. sendo, né? Negócio de fundraising, round, não sei o quê, estratégia de captação. Isso aí era tudo mato, né? Um dos fundadores do iFood, ele tá por trás da Nomad hoje, né? Um dos fundadores da Nomad, e ele brinca, tipo, não, a gente pegou R$1 milhão lá e deu não sei quanto da empresa, porque R$1 milhão era dinheiro pra caramba, não tinha esse negócio de ideia valendo centenas de milhões de dólares, né? Então, acho que a gente viveu diferentes ciclos, assim, né? Entendi. Ao mesmo tempo, vocês pegaram uma atual muito alto e tinha muita oportunidade, né? Mas vocês tinham um desafio de tecnologia, né? Comparado com hoje. Como é que você vê essa transformação no que tange ao empreender, né? Em tecnologia? Como é que foi? Como é que seria empreender como vocês criaram hoje a Husk, né? Se vocês criassem hoje, né? Como é que seria essa startup? Dado a transformação digital que a gente teve em 11 anos, seria mais fácil? Cara, seria assim, muito mais fácil, principalmente para quem não é técnico. E aí acho que mesmo a gente tendo background técnico os dois, é engraçado como nesse sentido a gente já estava meio à frente do tempo, assim, porque qual era a realidade, né, do empreendedor ali naquele momento? Eu preciso de um desenvolvedor para codificar a minha ideia. Aí o cara ficava lá 6 meses, 1 ano, implementando um MVP e não chegava em lugar nenhum porque ninguém queria comprar. Não tinha uma dor, não tinha um problema que ele queria resolver. Então a gente viu, na empresa que a gente trabalhava, era uma empresa do ramo de restaurantes e tal, e foi criado um online ordering, né, que nada mais é que o iFood hoje em dia. E não teve a penetração, com a estratégia que foi abordada, não teve a penetração ideal, etc. E a gente viu $500 mil sendo investidos durante 1 ano em salário da galera, tipo, vamos construir o produto tem que ser assim, essa é a estratégia. E um dos product managers, hoje é um fundador de peso aí no Brasil, questionava muito, falava, pô, mas a gente não deveria fazer alguma validação, tentar colocar em algum cliente, a gente já tem os clientes aqui, e aí tinha aquele viés muito forte de, não, a gente já conhece o mercado, a gente já tem os clientes, a gente tem que lançar algo muito bom que o cliente vai comprar. E aí, quando lançou, teve até rollout progressivo, assim, tipo, para parte da base, porque vai bombar muito, a gente não vai conseguir atender, e foi um desastre total. Então a gente viu isso acontecendo e falou, cara, eu não vou codar uma linha enquanto a gente não tiver 10 clientes. A gente tem que ver qual a dor a gente quer resolver, como a gente vai resolver, e a gente vai resolver esse problema primeiro, inclusive, para a gente e para os nossos amigos que estão nessa mesma situação. Então, literalmente, a gente vendeu para 10 pessoas sem ter um nome, sem ter um site, sem ter nada. Era tipo, eu recebo do exterior igual você, eu tô criando uma solução aqui que ao invés de demorar 7 dias, vai chegar o seu pagamento em 2, confia, a garantia sou eu. E aí era bizarro, porque a gente... Que venda difícil, exato, né, cara? era bizarro porque a gente abordava, na época eram as comunidades do Facebook ainda. Nossa, então a gente abordava as pessoas ali, eu lembro que eu fiz aí começa os skills que você tem que ir desenvolvendo, né? Tem que ter cara de pau, tem que conversar com as pessoas. Eu lembro que eu fiz uma postagem, assim, que eu tava na Alemanha nessa época, aí eu tinha ido para Malta, que é no
próximo do sul da Itália ali, eu bati uma foto, tipo, tava um pôr do sol perfeito, assim. E aí, nesse grupo, estava sendo discutido sobre trabalho remoto. Aí eu postei a foto e falei, pô, olha o que o trabalho remoto me proporciona, né? Você também trabalha remoto do Brasil? Vamos trocar uma ideia? Vamos criar uma comunidade? Aí nessa daí eu já, sei lá, tem 40 pessoas aqui que trabalham remoto do Brasil, que é o meu público, só né? lead qualificado. Só lead qualificado. Só lead qualificado. E aí a gente ia na cara de pau nas pessoas. Aí o cara, pô, cara, parece bom, mas nem sei quem é você. Tipo, tem um site, tem um nome. Aí a gente ia anotando as objeções. Aí, tipo, sei lá, teve uma época que a gente estava desenvolvendo o layout do site, aí naquela época não tinha no code, não tinha nada. Você fazia no... Nossa, como é o nome da ferramenta? No Photoshop. Você fazia no Photoshop. Caramba. E convertia depois para um WordPress da vida, sei lá, era o que tinha. E aí eu lembro que a gente tava só com o design do site, assim, a gente falava, a gente mandava para as pessoas, assim, tipo, não, cara, é sério. Está para lançar. Vai lançar, tá aqui o design, daqui uma semana tem um site. Aí o cara, nossa, legal a marca e tal. Convencemos os dois lá. E aí, tanto que o grupo da empresa era chamado No Name. Tipo, a gente não tinha nome da empresa. Era um grupo no Skype chamado No Name. E a gente ficou assim uns 3, 4 meses. Chegou a ter 50 e poucos clientes nesse ritmo aí. Então, aí chegou... no No Name. Aí chegou uma hora que... Óbvio, né? Passou dos 10 ali, a gente começou a dividir os papéis, e aí falou, tá, ferrou, né? Pode falar. Pode. Fudeu, né? Tipo, temos um negócio aqui, e aí, sei lá, os comprovantes de pagamento, meu sócio digitava na mão, eu conferia com uma planilha. Aquela conciliação manual, né? Era tipo assim, cara, a gente tava fazendo um back-office. Alta tecnologia. E 2 programadores, né? Startup de tecnologia. 2 programadores. Aí chegou um dia lá que o Thiago ficou tipo até 4 da manhã digitando comprovante, porque bombou, assim. A gente pegou um cliente que ele... Sabe esses cursos de Business Six Sigma, não sei o quê? Aí ele ia nas escolas de negócio, tipo, sei lá, Bocconi, Fuca School, tipo, as escolas que tinham turmas de MBA. E aí ele fechava, tipo, 50 pessoas, 60 pessoas. E recebia 60. Aí tinha que gerar 60 comprovantes. Putz. Aí o Thiago ficou até 4 da manhã. Eu falei, não, cara, eu não saio do computador enquanto você não... Calma. Aí a gente colocou uma data, assim, tipo, sei lá, 1º de janeiro tem que lançar. Não importa o jeito que tiver, tem que lançar do jeito que tiver. Acho que esse, inclusive, é um insight, né? Além de ter pessoas... A gente tá fazendo um paralelo ainda, a gente já vai chegar nos dias atuais, né? Mas além de ter empreendedores que focam muito em... Pô, tenho que ter um produto perfeito, que meu MVP tem que ser redondo. Um lovable product, redondo, tem que atender N dores do cliente. Além da gente não ter pensado isso, a gente tinha muita vergonha da primeira versão do nosso produto. Era ridículo, assim. Era basicamente um back-office com troca de e-mails que tirava o meu sócio de ficar digitando na mão, e agora era um software que lia do banco e mandava os comprovantes, né? Era tão simples quanto isso. Todas as operações financeiras, a gente estava fazendo tudo na mão ainda. E aí... Mas tem que ser assim, né, cara? Senão... Então, aquilo que fala, né? Você começou perfeito, começou tarde, né? Então... Exatamente. Senão você não sai do... Você não dá o primeiro passo, não começa, senão... E são esses clichês que, quando você falha, principalmente, que você vê que faz sentido, sabe? Porque se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, se você não tiver disposto a ouvir a pessoa falando que não vai usar por X, Y e Z, cara, já tá errado, sabe? Porque no fim do dia, aquelas pessoas que falavam, pô, cara, é legal, é interessante, mas quem são vocês, né? Sei lá, quem... Não dá. E a gente anotava na planilha, objeção. Não temos uma empresa. Parece idiota, né? Mas é melhor que seja assim do que você ir lá, ter um CNPJ, ter um branding, ter nome, estratégia de social. Porque você sempre vai faltar alguma coisa para você fazer. O seu Instagram não vai estar legal, ou o site ainda não está convertendo ali como deveria, porque aí o cara cria uma estratégia de inbound, ele cria um conteúdo rico e não sei o que, aí é o conteúdo rico que não está convertendo. Aí, tipo assim, no fim do dia é só você vender um negócio para pessoa que ela te paga e você resolve um problema dela, sabe? Para a grande maioria dos empreendedores, acho que é disclaimer, né? O nosso cenário, éramos empreendedores de primeira viagem, ninguém tinha ido para Harvard, ninguém tinha tido teoria de como criar negócios escaláveis, etc.
o mais perto que a gente tinha disso era conviver com pessoas que tinham feito isso. Esporadicamente ainda, né? Numa relação de chefe com funcionário ali e tal. Então tinha todo um cuidado de saber o que a gente ia perguntar, o que não ia, mas esse era o nosso contexto. Então, respondendo a pergunta, a gente deu uma baita de uma volta, mas para contextualizar, acho que é importante. Naquela época, a gente via muitos amigos quebrando os negócios porque por serem programadores, ficavam codificando ali eternamente, nunca estava bom. E aí isso vai gerando frustração, você não consegue vender e você simplesmente desiste do negócio. Como a gente foi na contramão, a gente se viu numa situação que não era opcional mais a gente parar o negócio. Ou a gente tinha que pegar aquela carteira de clientes e botar eles em outro lugar, ou a gente codava o negócio que ia resolver o problema. E aí, acho que a principal diferença de hoje é que, mesmo nesse cenário onde a gente fez as coisas do jeito certo, né, validando ali, a melhor validação que existe, na minha opinião, é você cobrar do cliente, né? Ele passar o cartão de crédito lá, nem que for R$5. Ele digitou o cartão, ele tá sabendo que você não vai clonar o cartão, ele já confiou um monte de coisa para ele botar os dados do cartão de crédito no seu site. Pode custar R$1, tem valor. E aí a gente falou, beleza, agora temos um negócio, vamos codificar. Olhando para o paralelo dos dias atuais, eu vejo que a maior vantagem é que hoje tem uma série de ferramentas e integrações que você consegue fazer exatamente isso que a gente fez, sem necessariamente ser um programador. Porque naquela época, obrigatoriamente você tinha que saber programar. Não tinha como você integrar um meio de pagamento, um onboard, sign-up, ter um back-office para você fazer controle dos seus clientes. Não tinha, só existia ou você sabia programar. O melhor que tinha, na verdade, é porque tinha tecnologias que eram as chamadas enterprise ali, né? Então tinha, sei lá, Java, .NET, etc., que já era super complexo, mão de obra cara, e aí tinha algumas tecnologias que estavam nascendo com essa visão de, construa um protótipo rápido, que inclusive um dos maiores motivadores para empreender, no meu caso, foi esse, que era aprender esse novo paradigma de desenvolvimento ali. Então, toda a Husky, ela foi inclusive o meu laboratório, né? Eu peço desculpas até hoje para os engenheiros que tocam hoje, porque tem um monte de cagada lá que fui eu aprendendo e roda até hoje, mas foi realmente uma escola ali pra gente. E aí a gente, naquela época, já era uma grande inovação, que era, existia um set de tecnologias aqui, completamente pesadas, muita infraestrutura para você conseguir rodar uma aplicação, etc. E aí agora tem algo que é mais focado em quem quer construir um negócio digital aqui. Aí eu acho que isso, o pessoal chama lá, né, no livro Zero to One, ele não é uma inovação que muda o jogo, né? Você fez uma melhoria em algo que já existe. Então tinha um ambiente de tecnologias, tem um que é melhor, mais rápido, mais fácil, ágil, etc. Acho que o que a gente vive hoje é realmente uma mudança de jogo, assim. Hoje existe um novo game que as pessoas podem integrar meio de pagamento, carrinho de compra, lista de espera. Se você souber o mínimo de lógica, né? Que é basicamente, o cara vai chegar por esse formulário, aí eu vou botar ele num CRM. Desenhar um fluxo, né? Desenhar um fluxo. Ter literalmente um fluxograma, aqueles que a gente vê tomada de decisão ali, né? É o básico do básico de lógica, alguma coisa assim. A pessoa, até de forma empírica, a pessoa consegue construir algo. Até tá bem em alta agora o tal do vibe coding, né? Que é tipo, AI ajudando, potencializando muito. A gente vê muita coisa hilária surgindo, né? Mas é inegável, assim, quem achar que isso não tem valor já ficou para trás, né? Não dá para empreender hoje sem considerar AI, sem considerar integrações, principalmente nesse cenário de criar uma solução com o menor custo possível, né? Hoje só pegando esse ponto aí, Fabrício, hoje é difícil você pensar em empreender e não pensar tecnologia, né? Porque mesmo que você comentou lá no começo, você era muito manual. Na verdade, o seu negócio ele não era escalável naquele momento, né? Exatamente. Ele tinha um potencial escalável, né? E como é que vocês identificaram esse potencial escalável, dado que vocês, na verdade, começaram de uma forma nada escalável? Como é que vocês... Não, isso aqui é um puta negócio,
vai ser escalável, só que precisa da base tecnológica. E como é que vocês identificaram que esse negócio de fato era escalável para ser o que é hoje, né? Hoje, né, mesmo o Bionômade lá, né, que a gente comentou, mas continua sendo escalável, porque, poxa, você comentou que tinha 80 funcionários, é isso? Sim. E tinha quantos bi em transação? Eu lembro que a nossa meta em 2022 era bater 4 bi, que a gente estava de transações. A gente estava anunciando isso para o mercado junto com a nossa estratégia de M&A, né? Então, tipo, nós estamos buscando consolidar no mercado, meta para processar esse ano 4 bi, etc. E aí de lá para cá já mais que dobrou, né? Eu olhei essa semana, tá em quase 12, 11 alguma coisa já. Então, A criança cresceu. Continua sendo escalável, uma solução robusta ali, com novos desafios, né? De principalmente integrar esses produtos, porque a estratégia da Nomad ela é muito mais focada em um ecossistema, né? Você conseguir oferecer fluxos integrados, o cara ter a visibilidade do dinheiro dele em dólar é importante para a nossa estratégia. Então, esse é o desafio de hoje. Mas, voltando lá atrás, né, para responder a sua pergunta, cara, foi muito um processo... Eu tava falando aqui e pensando na resposta, porque foi muito um processo natural de a dor ser real. Que é assim, meu sócio está preenchendo comprovante até 4 da manhã. Eu preciso criar um negócio aqui que preenche os comprovantes. Então, não é que a gente... Na outra semana, tinha uma solução que era escalável. A escala, e aí é a minha visão, né? Ela tende a ser muito progressiva, a não ser que você crie um negócio, sei lá, igual aconteceu com o Instagram lá, que 2 dias tinha 2 milhões, 3 milhões de usuários, né? Se não for esse o seu caso, né? E mesmo que seja, hoje já existe tecnologias, você pode se apoiar muito em cloud, de forma geral, você delega, né, a escalabilidade para os servidores de cloud computing ali, então ainda é muito mais viável. Porém, eu sentia que era tem um livro muito interessante chamado Traction, ele usa esse termo mover a agulha, assim, né? Move the needle numa bússola, né? Então, você fazer alguma coisa na tua empresa que vai realmente mudar o curso e aí você vai chegar em algum lugar. E aí não quer dizer que quando você chega nesse lugar você tem que continuar indo naquela direção. Então a gente sempre fazia essas reavaliações. Beleza, a gente chegou até aqui, qual é o próximo passo, né? Mesmo que não fosse, sei lá, não tinha uma reunião marcada que a gente faria isso. Era muito mais baseado no feeling ali dos fundadores, principalmente quando as coisas começavam a ficar difíceis. Então... sempre tem, né? O capital intelectual lá com os fundadores. E aí, assim, isso vale para tudo na companhia, né? Para a escala do produto, design, experiência, expectativa do cliente, até para a expectativa dos seus próprios colaboradores. Então, chegou uma hora, sei lá, o início da empresa era Thiago, que era meu sócio, e os nossos amigos que a gente foi contratando. E é isso, era o clubinho do Bolinha ali, né? E aí, sei lá, chegou uma hora que a gente falou, cara, precisa contratar umas meninas aqui, tá muito, tem 12 cuecas aqui, não tá dando mais, vamos atrás. Aí trouxe as engenheiras lá, pior que os caras, né? Tudo, enfim, pra frente ali também, fazendo o negócio acontecer. E aí a empresa foi crescendo e a gente, não, legal, as pessoas têm um ambiente de autonomia, elas estão contentes, não sei o quê. E a gente começou a ser cobrado por... eu tenho expectativas com a minha carreira, quais são seus planos pra mim aqui dentro. E aí, né? Aí a gente falou assim, caramba, cara, que coisa, né? Não sei, tá ruim? Você quer um aumento? O que tá acontecendo? Não. Isso se chama gente, velho. Aí, sei lá, chegou uma hora que a gente falou, cara, a gente precisa trazer uma pessoa que vai cuidar de pessoas. É isso. Vamos atrás. E aí, assim, por mais que seja uma coisa que parece boba, né? Esse foi um marco na história da companhia. Porque aí a gente conseguiu mapear toda aquela cultura que estava dispersa ali na realidade. Porque a cultura é o que você vive, né? Ela já existia. A gente conseguiu mapear tudo que estava ali e, inclusive, expandir o time. Porque a gente começou a ter muito turnover. Então, assim, a gente contratava, sei lá, 4, 5 pessoas de uma vez. E aí, se ela não se encaixasse no grupinho ali, ela era expelida, né? Pela própria dinâmica de trabalho. Então, começou a tornar, de certa forma, um ambiente... não vou chamar agressivo, porque, na verdade, a gente era agressivo muito no crescimento, mas um ambiente que não era
familiar para abordar para trazer um onboarding de novas pessoas. Então, assim, se o cara desse match, se a menina desse match ali, tipo, nossa, a gente deveria ter trabalhado a vida inteira junto. Se não deu, tchau, né? Só que aí você começa a ter mais do mesmo, né? Todo mundo pensando igual, todo mundo pensando nas mesmas soluções, todo mundo tem as mesmas histórias, vem dos mesmos lugares, etc, Não tem etc. criatividade. E aí você perde muito de não ter essa diversidade de conhecimento, de origem, de vivência de vida mesmo, principalmente quando você está criando um negócio. Então, nesse momento, a gente falava, tá, a gente vai ser um time enxuto. A gente vai rodar com 10% das pessoas que uma empresa precisa e vamos construir no nosso ritmo aqui. E foi a pior coisa que a gente fez porque a gente limitou muito o nosso crescimento. Virou nosso... Eu lembro que eu tive uma reunião com o meu sócio e falei assim, pô, cara, isso aqui virou o nosso hobby. A gente ganha bem aqui, já tá conseguindo tirar o salário que a gente tirava antes, mas eu não tô nessa pra ficar aqui brincando de fazer produto. Tipo, isso aqui tem que crescer, tem que virar... Aí, beleza, então vamos tirar esse trauma aqui de contratação. Vamos trazer uma pessoa que vai ajudar a gente nisso, estruturar, já que a gente tem alguma coisa aqui que a gente valoriza, né? Vamos estruturar isso para que as pessoas que tenham identificação a gente consiga atraí-las, né? E aí foi um sucesso, assim. Um ano depois, é nítido, assim, você vê na curva de crescimento da empresa, triplica em um ano e depois dobra de novo, sabe? É gente, né? Então... O Elcio estava falando dessa evolução no mercado, né, nos últimos 10 anos, 15 anos e tal. Se você for olhar para o ecossistema, no final das contas são vários empreendedores fazendo soluções, produtos para ajudar outros empreendedores a crescer. Isso a gente vai vendo aí nos últimos anos. A gente falou assim, a gente não falava de startup, porque realmente não tinha muita coisa. E aí novas startups foram chegando, resolvendo novos problemas, ajudando novos empreendedores que estão chegando agora para poder resolver futuros novos problemas. Isso é muito legal. E você citou aí, Maurício, que quando vocês começaram, obviamente, vocês tinham um conhecimento técnico na programação e tudo mais, mas a partir do momento que você tem uma empresa, aí você tem vários outros problemas. Você tem que olhar para o financeiro, você tem que olhar para a gestão de pessoas, que você falou, você tem que olhar para a marca, para marketing. Fala um pouco aí para quem está ouvindo até e para quem está pensando em começar um negócio. Você até falou assim, não espera, né? Vai lá e começa. E como que é? Vai na raça depois? A gente Como faz? A gente acabou desenvolvendo um método. Eu particularmente julgo ele bem eficiente, que a gente até vai falar na palestra ali um pouco, né? Que é, sei lá, as experiências que eu tenho com empreendedores que têm uma visão que eu olho e falo, pô, esse cara sabe o que ele tá falando. Ou ele bebeu da fonte, foi para fora, viu de perto, ou participou de algo que aconteceu e agora tá empreendendo. Ou esse cara é muito estudioso. Então, a gente assumiu uma ideologia ali, né? Uma premissa. Tem até um site bem famoso na internet, chama Baster.com, não sei se vocês conhecem, que ele, enfim, tem toda uma sátira ali, é um fórum, aí ele fala, pô, tu é burro assim mesmo, tá de sacanagem, né? Aí tem o burro verificado, burro verificado. Quanto mais burro você é, melhor, né? Que quer dizer que você vai fazer menos merda ali com seus investimentos, etc. E aí eu lembro que em algum momento a gente, principalmente nos casos das contratações, falou assim, cara, é impossível que não dá pra gente contratar a pessoa certa. A gente paga bem, a empresa é legal, tá crescendo. Aí parece que a gente tá implorando para as pessoas virem trabalhar com a gente. Vamos entender como é que contrata uma pessoa. Aí a gente sentou, porque qual é a conta que a gente fez? Aí entra a parte do engenheiro, né? A gente contratava uma pessoa errada, ou fazia uma oferta para a pessoa errada ali no nosso processo, era, sei lá, se contratou 3 meses para você saber se a pessoa, no mínimo, né? Não vai mandar ninguém embora com 15 dias de trabalho. Então você joga aí 40 horas semanais, 3 meses, quanto custou em tempo mesmo esse erro, né? Fora o salário que você pagou, etc. E aí a gente olhava, por exemplo, livros que tratavam desse tema, sei lá, a gente olhava lá, quem é o cara que mais manja aqui de identificar como você atrai os seus talentos. Aí, sei lá, tinha o Patrick Lencioni lá, tem o livro The Ideal Team Player. Aí é um livro de 300 páginas que te ensina tudo, como é que você acha os caras bons, que vai ser condizente com a sua cultura, que vai entregar o que você espera naquele nível, e aí a gente colocava como uma meta de trabalho. Que era assim, tá, você trabalha 8 horas por dia,
dá para ler tantas páginas por hora, tem 2 dias para ler o livro. E aí, assim, o Thiago já tinha uma cultura, assim, desde criança, a mãe dele... Entre vocês faziam isso? Entre a gente. A mãe dele era professora, tal, então, mesmo sendo de origem humilde, eles tinham uma cultura de estudo muito forte. No meu caso, já era mais ao contrário, assim, a minha mãe ia muito mais forçando, que é tipo, cara, tem que estudar, sem estudo você não vai ser ninguém na vida, tal. E eu querendo trabalhar, querendo fazer outras coisas, enfim, não era muito ordenado na escola, não, pra ser honesto. Então, aí ali eu me vi, eu falei, caralho, agora eu vou ter que ler. E aí eu comecei a ler, tipo, sei lá, lia 4, 5 livros por mês. E tem a questão do hábito também, né? Você tem que criar o hábito. Né? Exato. Aí eu lembro que um dia o Thiago foi passar um fim de semana em casa, e aí eu já lia logo de manhã, porque eu falava, eu sou bem pragmático. Então eu falava, pô, era 2 horas por dia. Então assim, beleza, terminei aqui. E aí, sei lá, acordava 1 hora mais cedo ali e passava 1 hora depois, né? Já tinha cumprido a minha tarefa ali. E aí a gente devorou todos os livros e entendemos uma filosofia por trás disso, que é o cara que... Aí tem todo o trabalho de você filtrar também o que presta do que não presta, né? Vamos fazer uma aspas aqui. Ler é uma coisa, tem que saber absorver. Ler é uma coisa. Você tem que saber absorver, você tem que saber o que você tá lendo. Porque hoje, ser best-seller não significa nada. Se o cara é um influencer com 40 e tantos milhões, ele vai narrar um livro, outra pessoa vai escrever e vai vender, vai estar na porta da livraria lá na hora que você passa no aeroporto. Se tiver o conteúdo errado... Que vai ser o livro que as pessoas compram e não leem, né? E se tiver um título bonito, então... Fique rico e faça alguma coisa, né? Enfim. Então a gente ia, tipo, beleza, quem é o cara que ensina sobre isso? Fulano. Beleza, vamos pegar aqui. Cultura de responsabilidade. Qual a empresa que faz isso bem? A Netflix. Tem um livro lá, No Rule Rules, que é tipo extrema responsabilidade, você não vai ter controle algum das pessoas, então sei lá, não precisa, não tinha controle de férias, não tinha nada. No Netflix hoje é assim. E você faz uma autogestão ali do que dá pra você fazer e do que não dá. Você não vai, se você é do financeiro, você não vai tirar férias na época do imposto de renda. Agora, se você é um engenheiro lá que você já entregou coisa pra caramba, não sei o que, você fica 4 meses lá e produz o dobro, tu vai tirar 2 meses de férias. Então, a gente olhou para os livros como um grande aliado. Que a gente falava, pô, o livro é geralmente a conclusão da obra de alguém, assim. Se o cara é sério, né? Experiência de alguém ali, né? O cara tá lá lecionando em Harvard não sei quantos anos, aí ele vai morrer, né? Aí ele quer deixar um legado, ele escreve o livro e aí ele bota todo aquele conhecimento dele em 400 páginas. Então, nossos melhores mentores foram, sei lá, a gente leu todos os livros do 3G, que fala algo bem parecido com o Lencioni também. Então ele fala, tem que ser PSD, né? Poor, smart e desire to be rich. Então, pega o cara que é pobre, mas é inteligente, quer ficar rico, que esse cara vai fazer seu negócio acontecer. Aí, enfim, a gente viu muitas coisas sendo faladas de formas diferentes. Falou, pô, então isso aqui faz sentido, vamos tentar aplicar. E a gente fez isso para tudo. Atendimento, enfim, tem livros que falam sobre a cultura da Disney, de encantamento, tem daquela outra que era um e-commerce de sapato também, até, infelizmente, o CEO lá acho que se suicidou, alguma coisa assim. Acho que corta essa parte depois que cancela lá mas enfim, ele passou por um processo de depressão lá, enfim. Mas eles tinham uma cultura de atendimento que beleza, enquanto todas as empresas querem desligar o telefone na cara do cliente e fechar o ticket, né, o mais rápido possível, que é a meta lá do tempo de atendimento, a meta deles era ao contrário, que é quanto maior for o nosso atendimento em contato com o cliente, melhor. Então, sei lá, às vezes ligavam a cliente lá, eu vou num casamento, eu não sei que roupa que eu combina com esse sapato. Aí a moça ficava lá, olha aí no site e tal. 3 horas de ligação, aí encantou. Igual o lance do pagamento, né? O cliente está dedicando o tempo dele a você. Então, assim, utilize isso a seu favor. Né? Exatamente. Então a gente lia essas coisas e falava, pô, interessante. A gente leu, por exemplo, muito sobre captação de investimentos, porque chegou uma hora que a gente... Essa foi uma outra lição que a gente aprendeu também com os livros, né? Tentar construir o seu próprio jogo, não jogar o jogo dos outros, né? Porque, sei lá, era a nossa primeira empresa e a estratégia de investimento é, sei lá, o cara vai pegar
uma grana com o investidor, vai montar um fundo, vai botar em 10 empresas, duas tem que dar certo e 8 vão morrer, né? E eles querem que morra mesmo, que é tipo, tá bom, não é pra você ficar no meio do caminho. Ou vai bombar e vai dar 10, 20x, ou morre logo, porque aí já vai fazer outra coisa, já limpou do portfólio, etc. E aí, sei lá, ok, 20% ali vai ser bem sucedida, mas eu só tenho uma, né? Só tenho a minha. Então, gastar dinheiro de forma desordenada, buscando crescimento a todo custo, etc., é algo que a gente ficou bem com o pé atrás, que é assim, tá, eu tô com um Civic aqui, é um carro bom, eu sei dirigir ele na pista. Agora, soltar uma Ferrari na minha mão, eu não sei pilotar, né? E tá tudo bem, eu vou chegar no lugar que eu preciso chegar. Então, acho que isso envolveu um pouco de humildade, ali também, de entender como era a mecânica. Porque eu lembro que eu ficava enchendo o saco do Thiago. Falei, cara, a gente tem que pegar investimento para crescer a empresa, não sei o que. Aí ele falou, tá bom, vamos entender como é que o investidor ganha dinheiro? Qual que é o jogo que ele joga? É assim que funciona. A gente quer jogar esse jogo? Melhor não, né? Acho que faz sentido a gente continuar independente. Foi a melhor escolha que a gente fez, porque depois, mais pra frente, quando a gente já não precisava de grana, o que mais aparecia era investidor querendo colocar grana. Aí não fazia sentido, porque a gente tinha total autonomia para vender a empresa, fazer o que a gente quisesse, exato. E vocês estudavam as mesmas coisas, os mesmos livros, ou já tinha uma divisão ali na sociedade? Não, eu cuido dessa parte, você cuida dessa. Era um clube do livro, a gente chamava. Dentro da empresa. Era obrigatório para todo mundo. Legal, cara. Não só fazia parte do trabalho. Então, assim, a gente vai estudar sobre... E aí discutia. E aí tinha que fazer anotação e cada um falava lá o que... fala você agora. Mas isso aí eu não concordo não, tal. Então, reunião de 2 horas, assim. E um cobrando o outro, né? Você não escreveu lá, escreveu de última hora. E aí eu lembro que no final a gente começou a ter algumas dores de engenharia de software, que muitas delas causadas pela minha modelagem inicial lá do sistema. E aí a gente começou a fazer um book club técnico também. Tinha algumas outras demandas também. Aí meio que dividiu só o técnico, né? Tipo, quem era de atendimento, negócios e tal, não entrava nos engenheiros, mas os engenheiros tinham que entrar nos outros também. Vocês faziam o que hoje as grandes empresas elas fazem, que são os comitês, né? Na verdade, vocês estruturaram ali os comitês para discussão. Logicamente, nasceu dentro de uma discussão de livros, né? Mas e a gente aprende muito, né, nesses comitês. Acho que, principalmente quando você coloca dentro dos comitês a diversificação da forma diferente de pensar, a gente acaba aprendendo muito e quem ganha é o negócio, né? Agora, sim, falando um pouco agora de hoje, né? Hoje a gente tem... A gente até estava conversando um pouco no almoço, né, sobre as inteligências artificiais que toda hora surge aí, né? E hoje, quando a gente fala de empreendedorismo, negócio, novo negócio, também é uma base, não só as novas empresas, mas sim nossas empresas hoje que a gente está dentro do negócio, a gente busca colocar a inteligência artificial para ganho de eficiência, né? E aí, dentro disso, a gente teve essa semana aí, lá a gente estava comentando no Brazilian Journal, sobre o CEO da Fiverr, né, que comentou aquela carta singela, sincera, que passou para todos os funcionários, Misha Kaufman. Bem no estilo Elon Musk, né? Bem no estilo... e é sincero, né? Olha... se você não adaptar, vai ser trocado pela inteligência artificial. Isso vai contra o que muitas pessoas falam. Olha, a inteligência artificial não vai te substituir. E quando eu li isso, eu pensei, cara, realmente não vai te substituir se você não aprender. Como é que você vê a inteligência artificial em meio aos novos negócios, né, ou aos novos produtos, dado que, né, você comentou que hoje a tua empresa que você fundou lá junto com o seu sócio, Thiago, né, é um produto hoje dentro da Nomad, né? Como é que você vê os novos produtos com a inserção da inteligência artificial? Você que é o cara da técnica ali, né? Cara, legal, tema em alta. Qual a visão que
que eu tenho sobre o tema. A gente tá vivendo um momento de bastante hype, mas é real, né? Chegou para ficar. O que a gente falou hoje mais cedo. Qualquer modelo que a gente tem hoje de LLM, ele é o pior modelo que vai existir daqui 10 anos. E ele já é bom pra caramba, né? E é isso que ele realmente falou. Então, assim, não dá pra negar que a tecnologia tá aí. Na minha visão, o que eu vejo é que os empreendedores, quem for considerar um novo negócio, né, deveria encarar a inteligência artificial como um potencializador, que você mesmo usou essa palavra. Eu vi uma entrevista do CTO do Duolingo, e aí eles adicionaram 175 idiomas em um ano. Eles, com 2.000 e tantas classes em cada idioma, etc., eles tinham demorado 10 anos para conseguir fazer 1x disso. Aí, em um ano com AI, eles fizeram 10x. Então, tinha 17 idiomas. Um ano depois, tinha 175 línguas lá. E eu testei umas línguas, sei lá, latim. É bom, cara. Bom. Funciona. E aí, sei lá, processamento de linguagem natural. Tem uma outra... alguns outros modelos de atendimento conversacional, etc. Eu comecei a conversar com a AI, falar sobre livros. Dostoiévski lá, tipo, cara... e aí ela trazia ali, tem a questão da contradição que o personagem sentia entre... É mesmo, cara. Aí eu falei, caralho, cara, eles conseguiu realmente interpretar a essência da história. Aí, sei lá, de onde que pegou isso, né? Às vezes pegou de um resumo, de algum... Não quer dizer que ele aprendeu aquilo lendo o livro, né? Mas ele leu o livro, leu resenhas, leu... E aí... ela falou, tipo, não, o Raskolnikov lá passava por desafios de estar em contradição com o que ele tinha cometido e com a pessoa que ele queria ser. Isso faz parte da realidade humana, a literatura te ajuda. Aí eu falei, cara, isso aqui vai virar um amigo, sabe? Que é tipo, na hora que botar numa boneca lá que processa informação desse jeito, a criança vai ficar conversando o dia inteiro e vai falar em outros idiomas, né? Agora vamos falar em inglês, que a mamãe falou que é pra conversar. Tipo, a criança não vai associar que tá aprendendo outro idioma. Tem muita aplicação. Então tem muita loucura, assim, acontecendo. Loucura. Que sei lá, eu vi uma outra essa semana que era com foco educacional. Então, a inteligência artificial, ela ia adaptando ao gosto pessoal da criança. Então, você gosta de um jogo... Quais temas você gosta? Aí colocava lá, sei lá, dinossauro, espaço, geologia, sei lá, temas diversos. E aí ela conseguia ensinar as mesmas coisas, sei lá, vai aprender matemática calculando a distância entre os países do mesmo jeito que vai aprender matemática com o tempo que um dinossauro foi extinto para o outro e tal. Então, aquilo instiga e traz um cenário que o aprendizado não é que vai ser por AI. Vai ser um professor de AI por pessoa. O seu professor. Que te ensina com as necessidades que você tem, com a sua forma... Porque, sei lá, você faz o teste QI lá, cada um tem uma habilidade maior que a outra. Aprendizado espacial, lógico, né? Abstrato, etc. Você vai fazer um teste, ele vai conseguir absorver isso e passar temas para você que, às vezes, a forma padrão de aprender... Sei lá, na ideia lá do Basta, né? Burro verificado, eu sou tão burro quanto qualquer pessoa. Tive dificuldade para passar em cálculo como a maioria das pessoas, mas será que não é porque a forma tradicional ali que eu paguei você a matéria né, foi diferente? Porque na hora que eu fui aprender programação funcional, que é exatamente a mesma coisa, no primeiro dia que eu vi, eu entendi aquilo ali de ponta a ponta, enquanto eu via meus colegas sofrendo também ali da mesma forma, porque o tema era complexo. Então, acho que, respondendo a pergunta, não dá para desconsiderar. E aí, assim, não acho que vai substituir, mas vai potencializar e muito. Porque, assim, sei lá, vai continuar existindo o professor. Só que essa criança, a maior parte do aprendizado dela provavelmente não vai ser transmitido para esse professor. Esse professor, acho que ele vai ser muito mais um tutor, ele vai ser muito mais alguém que consegue, de forma personalizada, inclusive... instruir a AI, instruir o aluno ali.
para que esse desenvolvimento aconteça. Aí, assim, parece papo de maluco, né? Não vai existir professor mais, não vai existir. Mas eu acho que a gente está caminhando para esse lugar. Porque o próprio caso do Duolingo, né? Tem o caso lá da Lili, né? Que você tinha que pagar uma bica lá, 10 vezes mais caro para conseguir falar por áudio. É tipo uma ligação. Você tá jogando lá, a Lili quer conversar com você, é um personagem. Aí tu podia ligar para ela, só que era um absurdo, provavelmente, para eles operacionalizarem isso. Aí agora com AI, tu liga lá, conversa com o personagem. Mais fácil. Fala, você aprendeu isso na última classe, né? Como que é tal coisa? Nossa, que legal, você tá aprendendo o mesmo idioma. Uma conversa. Ou seja, Então, potencializou o resultado ali, a receita, e reduziu o custo. Exatamente. Então, acho que vai vir muito nesse lugar de conseguir pegar para quem já tem um produto, né? É você adotar a AI o mais rápido possível na tua companhia para potencializar o que você já está fazendo. Provavelmente o que você está fazendo dá para fazer melhor com o uso de AI. Acho que se você assumir isso como uma premissa, vale a pena a curva de aprendizado, né? E quem está criando um novo negócio, eu vejo diversas oportunidades que, de novo, não existiam há 10, 15 anos atrás. Então, a gente brincou, né, de, empreender e tal. Acho que essa é até uma mensagem legal para passar para as pessoas. Tipo, é normal falhar, é normal. 90% das startups morrem em 2 anos, é estatística isso. E aí, somados eu e o Thiago, a gente teve mais de 10 negócios prévios. Então teve de tudo, assim, sei lá, site para vender arte de estudante de artes plásticas que não é famoso. Porque, sei lá, vai que o cara vira um Michelangelo depois. A ideia era boa no primeiro momento, assim, mas ninguém queria comprar. Não vingou. Então teve disso a entregar pão quente no café da manhã para a pessoa por assinatura, e-commerce, hospedagem de site, a gente fez de tudo um pouquinho e todos esses projetos deram errado. Só que eles foram gerando aprendizado para a gente ter alguma chance de construir um negócio que desse certo, né? Foi aqueles 10% que deu certo, né? E eu vou linkar com a sua palestra. Essa palestra chama Do Zero ao Exit, né? E aí lá em 2022, vocês fazem o M&A, né? Vendo essa participação aí para a Nomad. E hoje você é diretor lá na Nomad e também mentora outras startups, né? Sim. Colabora com outros empreendedores. O que você vê, assim, dentro da sua experiência e do que você vê também do mercado, como empreendedor, startupeiro que seja, sabe a hora certa, assim, qual a hora certa do exit? Assim, tá na hora de a gente vender, tá na hora de a gente buscar um aporte, enfim. Chega num momento ali de inflexão, o cara tem que tomar uma decisão? Cara, eu acredito que sim. Pelo menos foi a nossa experiência. E aí, de novo, né, que a gente ia estudar para ver como as pessoas faziam, tem um padrão que acontece. No nosso caso, a gente viu a evolução do mercado acontecendo numa velocidade mais rápida do que a gente estava conseguindo executar. E aí, mais dinheiro nesse caso, que aí era a opção do Venture Capital, não necessariamente iria aumentar essa nossa velocidade. Porque tinha vários gaps, hoje é muito claro, estando dentro de uma estrutura mais robusta, como a Nomad, né, que é preparada para acelerar num nível exponencial em diferentes frentes, a gente olhava uma frente que a gente tinha, acelerava ela bem, mas provavelmente não conseguiria fazer isso de forma paralelizada, né, que é basicamente o que você tem que fazer para o negócio deslanchar. Queimar capital ali, levantar investimento. Então, pra gente ficou bem óbvio em algum momento que, a gente perdeu o bonde aqui de pegar a grana com o investidor. Não porque eles não queriam pôr o dinheiro. Pelo contrário, tinha um monte de cheque na mesa, só que a gente falou, isso aí só vai complicar na saída, a gente tem que vender esse negócio. E o racional foi muito nessa linha de ver a movimentação do mercado. Acho que tem que ter esse termômetro, sabe? Porque sendo bem pragmático, se a minha empresa fosse em um mercado que tivesse N outras empresas que fazem exatamente a mesma coisa e eu tivesse parte desse mercado, eu ia ficar lá 10 anos, enquanto desse, porque virou vaca leiteira. Dava alguns milhões de faturamento por mês para 2 sócios, a folha relevante, mas não consumia 1/4 disso. Então a gente começou a olhar e falar,
a gente não pode deixar isso aqui morrer, né? Na nossa mão. Deixar a galinha de ovos de ouro morrer na nossa mão. Vamos juntar com quem tem mais estrutura, com quem tem a proteção aqui, que ninguém vai roubar a nossa galinha, né? Então, foi muito mais uma leitura de mercado, porque um dos nossos principais concorrentes foi comprado. Aí isso ajudou a gente pra caramba também, porque só sobrou a gente no mercado naquele momento. De base tecnológica que fazia aquela solução. E aí a gente falou, cara, talvez tava bem ali pós-pandemia, então o mercado bem alto, assim, múltiplos bem esticados, e a gente conseguiu fazer uma boa negociação bem fera ali com a Nomad. Bom pros dois lados. A gente falou, pô, acho que é isso, vamos para um sonho maior, né? Porque o nosso realmente era limitado. O sonho que a gente via era assim, tá, vamos ficar aqui pegando bastante dinheiro por alguns anos, mas isso aqui vai acabar em algum momento. Aí, se desse para continuar, melhor, né? Você acha que esse às vezes é um erro que o empreendedor comete? Tipo, tá vendo o faturamento ali, tá alto, tá bom para ele, e ele não percebe que às vezes, né, porque o faturamento tá alto, que às vezes pode vir alguém maior e engolir ele? Cara, então, eu acho que entra de novo no você ter consciência do jogo que você tá jogando. Porque, assim, se o jogo que você tá jogando é tirar lucro da empresa, você tem que estruturar a empresa para ela ser o mais eficiente possível, né? E perene, etc. Mesmo você saiba que vai morrer daqui 5 anos. Então você tem que jogar custo lá para baixo e tal, porque você tem que tirar o máximo que você conseguir, né? Espremer o máximo. Aí você vai sacrificar a experiência do cliente, se for necessário e tal, porque você já sabe que aquilo ali tem fim. Eu acho que as pessoas, elas tomam essas decisões, mas não de forma consciente. Porque elas vão sendo espremidas, e aí elas tem que demitir time, aí gasta energia em coisas que não agregam. Então, sei lá, não, eu vou aqui... tem uma frase que eu tenho um mentorado meu que eu brinco com ele, falou, cara, não acredita em tudo que você vê na internet. E o cara, não, o fulano tá voltando de Portugal, foi lá no Web Summit, pela ONG, não sei o que. Eu falei, cara, eu conheço o fundador lá, os caras estão quebrando. Não acredito. Não, o cara tá de jatinho, cara. Como assim? Eu falei, cara, é assim que funciona, tal. Então, acho que o empreendedor muitas vezes se perde muito em um potencial glamour, assim, porque existe, não tem como, né? E é fácil de se perder nisso. E aí você gasta muita energia fora, ao invés de gastar energia dentro da companhia. E aí, acho que é a fórmula perfeita para... Legal. Você resolveu ficar no negócio, né? Seu sócio saiu. Você continua na Nomad. Qual o seu foco lá hoje? Cara, quando eu cheguei na Nomad, a gente falou um pouquinho sobre isso também no almoço, né? Um M&A, são 2 empresas, 2 culturas, provavelmente pessoas que estão nos mesmos papéis. Então, fazer uma fusão é uma arte. E aí, a primeira boa impressão foi que o Lucas Vargas, que é o CEO da Nomad, ele trouxe um case de Harvard mostrando por que as fusões davam errado, né? E ele falou, tô avisando, vai dar um monte de coisa errada. Vai dar um monte de coisa errada e a gente tem que minimizar essas coisas para que o que tiver que falhar, vai falhar, a gente não tem controle sobre isso, mas que seja o mínimo suficiente para que a parceria seja um sucesso. E aí a gente via lá problema de cultura, no próprio case, né? Dificuldade de cultura, integração das pessoas, salário, modelo de trabalho, expectativa, plano de carreira, tipo, muda tudo. A pessoa está indo para um emprego que ela não aplicou para estar naquele emprego, né? Acho que é um cenário, o profissional que é extremamente qualificado, ele escolhe onde ele quer trabalhar no fim do dia, né? E a maioria das pessoas que estavam lá tinham escolhido trabalhar na Husky. Agora elas tinham um emprego que elas não tinham escolhido trabalhar ali. Verdade. Então a forma que a gente fez vamos dividir parte do bolo com as pessoas. Então, cerca de 20% do deal a gente distribuiu para a grande maioria das pessoas que eram relevantes assim, dentro da companhia. Pô, legal. Mais da metade recebeu participação, que foi convertido em participação da Nomad, então isso aí é algo que a gente se orgulha bastante. Poxa, legal. E também colocou ali uma cenourinha para essas pessoas, né? Que beleza, a gente vai te dar participação, mas você vai vestir essa participação na Nomad. Então você vai pegar todo o crescimento da Nomad daqui para frente, tal, plano de veste em 4 anos, etc. Então foi uma forma que a gente viu de como só aí você já
já tira a pessoa daquele lugar que tá. Agora os caras ficou rico e matou o meu emprego aqui que eu amava trabalhar na empresa, né? Você traz a pessoa para dentro do que tá acontecendo. Então, acho que essa abordagem, de novo, por plena coincidência, por pura coincidência, na verdade, que foi o Lucas também se basear em estudos, em conseguir trazer para a mesa o que ia dar certo, o que poderia dar errado, já criou um radar para a gente se preparar melhor para a fusão. Então, uma das coisas que a gente fez foi vamos distribuir o máximo possível os talentos que a gente tem. A Husky, modéstia à parte, era um time bem talentoso. Assim, a gente escolhia ter menos pessoas para ter pessoas com mais densidade de talento. É algo também dos livros, lá baseado no Netflix, etc. Então, a gente pagava acima da média. A única empresa que pagava mais do que a gente no Brasil na época, para cargo tipo engenheiro 7, assim, era o Nubank. Então, a gente olhava assim e falava, não, nós vamos pagar mais que eles ainda. Aí, sei lá, tinha dev ganhando 60 mil por mês. Então, era nesse nível. E aí a gente olhava para isso e falava, tá bom, tem muito talento aqui, como nômade mesmo, né? Tem muito talento aqui, a gente tem que distribuir isso. Então, assim que a gente chegou, eu fui tocar um novo produto, que é o cartão de crédito. A Nômade lançou um cartão de crédito alta renda recentemente. Eu tô por trás desse produto, eu lidero o time de engenharia lá. Tá dando muito certo também, inclusive demanda reprimida, fila de espera, tal, bem legal o produto. Estamos trabalhando para escalar agora. Já passou de 10 mil clientes, agora a brincadeira é quem faz 10 faz 100, quem faz 100 são os múltiplos. Faz 1000, né? Vai multiplicando. E aí, estamos com 10k usuários nesse produto, tá estabilizado, o time rodando, e hoje eu toco a parte a gente chama de pagamentos internacionais, né? Principalmente parte de intersecção ali entre produto, engenharia, estratégia, para ajudar a potencializar essa integração dos produtos, da marca, geração de valor. Por conhecer muito a persona também, né? Tem um histórico ali, então tenho contribuído também nessa parte. Legal. A gente está quase caminhando aí para o finalzinho, mas queria fazer uma pergunta, cara. Você fez um exit de sucesso, provavelmente você colocou uma boa grana no bolso aí, e aí o que move a pessoa depois disso? O que te dá gás para continuar todo dia ali ralando, levantando cedo, indo para o trabalho, resolvendo BO, problema todo dia? Onde que tá ali? Não é mais grana, provavelmente. Sim, Propósito. Então, até essa do propósito, assim, não... era um dos temas que, inclusive, só fazendo um ganchinho, né? A gente era cobrado disso pelas pessoas, né? Tá, mas qual que é o nosso propósito? Onde a gente vai chegar? Qual é a nossa visão? Aí a gente falou, porra, que merda, vai ter que desenvolver isso, cara. GTT, qual é o meu propósito? Aí eu lembro que era, tipo assim, trabalhar duro, ganhar dinheiro e viver bem. E era os pilares da nossa cultura, né? Tipo, viver bem. O que significava? Pô, é trabalho remoto, ninguém vai ficar controlando a hora que você tá no computador, etc. Ganhar dinheiro, salário acima da média, participação na empresa, etc. E trabalhar duro, porque se você não gosta de trabalhar, você tá no lugar errado, né? Sim. Então, hoje eu tenho uma identificação com os valores ali da Nômade. Eu acho que o projeto, assim, a ambição de onde a gente quer chegar é muito... Assim, eu quero participar disso, é muito relevante. Legal. E aí, acho que poder jogar um outro jogo sem ser o camisa 10, sabe? Mas ser um player importante. Então, assim, por um tempo, vamos brincadeiras, né? Ficou no banco de reserva, chegou lá, botou no segundo tempo, meteu 2 gols. Então, assim, pô, legal, agora eu tô jogando o jogo e é um jogo que eu tenho gostado. O campeonato é maior agora. Exato, de participar sem ter o peso. Eu sei que eu faço parte de algo maior, sabe? Então, sei lá, tem a CFO lá que não vai deixar a empresa quebrar. Tem o cara de estratégia que tá perdendo sono lá e tudo gente muito boa, sabe? Isso falando do C-Level, da companhia. Então, isso vai motivando você. Acho que, pelo menos, essa é a minha percepção, né? Enquanto eu tô aprendendo algo, eu vejo o valor ali de estar naquele ambiente. Acho que se você não tá aprendendo, ou se você é o melhor da banda ali, você tá tocando na banda errada, né? Então, por um momento, empreender era exclusivamente financeiro. Acho que o seu ponto é correto. Tipo, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, dos estudos dos meus sobrinhos. Tipo, é isso. A gente saiu para um outro estágio financeiro. E
profissionalmente, agora você começa a olhar outras coisas, né? Que é tipo, beleza, eu tô aprendendo, faz sentido, eu quero estar junto com essas pessoas, onde a gente vai chegar. E aí, óbvio, tem uma participação relevante na companhia também, então eu quero que a companhia dê certo, mas vai além disso, né? Legal. Everson, algum ponto? Só agradecer, né? Agradecer por esse aprendizado aí, porque foi realmente bem profundo aí em relação a toda a temática. Acho que nós estamos vivendo um movimento de empreendedorismo muito forte. E o Brasil precisa disso, né? E o Brasil precisa disso. Acho que outros grandes negócios devem surgir aí nos próximos dias, talvez. Amém. Porque tá muito rápido, né? E são negócios como o de vocês, que vocês fundaram lá atrás, 2014, né? Sim. 2014 e hoje está onde está, né? Sendo um dos produtos, não vou colocar o mais importante porque eu não conheço, mas um dos mais importantes dentro da Nomad, que é uma grande companhia, né? E tenho certeza... E sim, essa afirmação ela é verdadeira, tipo, é um produto relevante em todas as linhas, receita, volume, etc. Então, Pois é, então assim... é legal, isso foi legal de ver, sabe? Né, que a gente... Dá orgulho, né? Na hora que a gente chegou, a gente falou, pô, a gente é o pequenininho aqui. Aí ele falou, não, calma aí. Não é assim. A gente tava bem, né? Ninguém paga nada que não acha que vale, né? Então, Exatamente. É legal. E é bom ver esse reconhecimento. Exatamente. Né? Esse reconhecimento é muito bom. Então, só agradecer e parabenizar, cara. Parabenizar e principalmente parabenizar por continuar nesse algo maior que você comentou. Acho que fazer parte agora é mais... não é ser o Gabigol, né? Agora é ser ali mais o Arrascaeta, entendeu? Servindo mais a bola. É ali, isso, né? isso. Então, tinha que jogar o Flamengo nesse jogada aí. Lógico. Maurício, com deixa... bom carioca, naturalizado. Eu agradeço. É isso aí. Vou deixar espaço para você deixar uma mensagem final para quem está ouvindo. Se quiser deixar uma dica para quem está iniciando essa jornada, quiser falar das suas redes sociais, fazer um jabá, fica à vontade, cara. Beleza. Pô, primeiramente agradecer o convite de vocês aqui. A gente fez uma visita na faculdade. Realmente vocês estão fazendo um trabalho diferenciado aqui no Espírito Santo. Com certeza, novos empreendimentos vão surgir aqui da escola de negócios de vocês. Então, FUCAP, Business School, né? Cursos aqui de administração, foco em inovação, formação executiva. Pô, vocês estão de parabéns. E... além disso, agradecer também quem torna isso possível, né? A própria Nomad permite que tenha a flexibilidade, a minha esposa que me apoia. Então, fico muito feliz de poder estar aqui e contar a minha história. Se agregou de alguma forma, já me sinto agraciado. Aprender Obrigado, mais Mauro. no evento agora, né? O quê? Não, aprender mais agora no evento. Mais no evento agora. Foi só esquenta. Só esquenta. Teve o almoço, teve o Fucast, agora vamos pro evento. É isso aí. Maurício, muito obrigado, cara. Everson, muito obrigado. Valeu, Fabrício. E você que acompanha a gente até aqui, muito obrigado. Se você está no Spotify, lembra de dar lá 5 estrelinhas pra gente, segue a gente para você sempre saber quando tem novos episódios. Se está no YouTube, compartilha, curte, manda para alguém que você sabe que está nessa jornada também, precisando aprender um pouco mais, e quer tirar alguns insights interessantes de quem tem o skin the game, de quem já está colocando a pele em risco e conseguiu chegar lá. E quarta-feira tem mais. Um abraço.